Olá, senhores. Vamos aí com mais uma questãozinha de calorimetria. Olha só. Duas peças metálicas de massas iguais, uma de ferro e outra de chumbo, inicialmente a 100 graus Celsius, são colocados em contato térmico com um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Quando a gente fala um grande bloco de gelo, senhores, é porque você pode colocar as duas peças metálicas, elas vão diminuir a temperatura até 0 graus Celsius e não vai dar conta de derreter todo o gelo, tá? É muito gelo para nós. Após o equilíbrio térmico das peças, olha lá, ó, com o gelo, o calor fornecido pela peça de ferro deixa mF gramas de gelo fundido, enquanto o calor fornecido pela peça de chumbo deixa mC gramas de gelo fundido. O calor específico do ferro vale 0,45 joules por grama grau Celsius, aproximadamente, enquanto o do chumbo vale 0,15 joules por grama grau Celsius. Item A. Qual o valor da razão? MF sobre MP. Bom, meninos, olha o que a gente vai fazer no item A. A gente sabe que a somatória da quantidade de calor trocado entre todas as substâncias vai ser sempre igual a zero, certo? Isso significa que, se eu pegar aqui a quantidade de calor, por exemplo, do ferro, e somar com a quantidade de calor que foi para o gelo, essa soma tem que ser igual a zero, ok? O ferro teve uma variação de temperatura, então vai ser um macete para o ferro. Mais o gelo, que foi mudança de estado físico, foi derreter o gelo, é um mole. Então, tá ruim aqui, hein? Pronto, igual a zero. Então, olha só que bacana que vai ficar. A massa de gelo, a massa de ferro, perdão, eu vou chamar de Hmon. O calor específico do ferro, eu vou chamar de CF. Aqui eu vou ter a variação de temperatura, tudo isso mais a massa que derreteu do gelo em função do ferro, que ele chamou de MF, vezes o calor latente, igual a zero. Substituindo os dados que nós temos, ó, nós vamos ficar Hmon vezes o calor específico do ferro, que é 0,45, vezes a variação de temperatura, ele vai de 100 até 0, então 0 menos 100 vai dar menos 100, mais a massa de gelo derretido em função do ferro e o calor latente, que eu vou chamar de L, tudo isso igual a zero. Esse trambolhão que está negativo passa para o outro lado positivo, né? Então nós vamos ficar MF vezes L é igual a Hmon vezes 0,45 e vezes 100. E, portanto, a gente descobre aqui que a massa de gelo derretido em função do ferro, eu vou calcular o Hmon, o calor específico do ferro, a variação de temperatura, que era negativa, passou para o outro lado, ficou positiva, que é 100, e o calor latente, que está aqui multiplicando, passa dividindo. Meninos, se a massa de gelo derretido em função do calor que veio do ferro é essa relação, é porque a massa de gelo derretido em função do chumbo também vai ser a massa de chumbo, que como ele garantiu que são massas iguais, chumbo e ferro, eu vou chamar de Hmon. Calor específico do chumbo, que ele deu como 0,15. A variação de temperatura, que também vai ser de 100 até 0. E dividido pelo calor latente do gelo, que é o mesmo. Então, no item A, ele quer a razão, né? MF sobre MC. Então, essa razão vai ficar o MF, que é o Hmon, vezes 0,45 vezes 100. Tudo isso dividido por L, dividido pelo Hmon, vezes 0,15, vezes 100, tudo isso dividido por L. Propriedade matemática. Eu já não posso cortar? Pode, mas eu acho que tem aluno que erra aqui. Eu gosto de ir devagar. Então, olha lá. Propriedade matemática. Eu vou manter a fração de cima e pegar a fração de baixo, inverter e passar multiplicando. Era M015 100 sobre L, vai ficar L sobre M 0,15 vezes 100. E agora sim, ó, L corta com L. Hmon corta com Hmon. E o 100 também corta com 100. Portanto, a gente chega aqui a razão entre, tá errado, a razão entre a massa derretida pelo ferro e a massa derretida pelo chumbo é o 0,45 dividido pelo 0,15, que vai dar 3. Essa razão indica para nós que o ferro derrete uma massa de gelo que equivale a 3 vezes a massa derretida de gelo pelo chumbo. Fechou?
Esse é o item A. No item B, ele fala o seguinte: sabendo que MF vale 90 gramas e que o calor latente de fusão do gelo vale 320 joules por grama, percebo que as massas estão em grama, qual o valor da massa-mão de cada peça metálica? Meninos, agora você pode ou trabalhar aqui, porque ele deu o MF valendo 90 gramas, ou trabalhar aqui. Pior, ele não deu MC, não deu, mas você joga na relação que você acabou de achar que você descobre que o MC vale 30 gramas. Eu vou trabalhar no primeiro, ó. Então, vou colocar o MF vale 90 gramas, é igual a massa-mão, que é o que nós queremos, o calor específico, que é 0,45 joules por grama grau Celsius, a variação de temperatura, que vale 100, e o calor latente de derretimento do gelo, que vale 320 joules por grama. Aqui dá para cortar um zero de baixo com um zero de cima. Aqui também dá para cortar o zero de um lado com o zero lá do outro lado. Dá para dividir um lado e o outro por 9. 9 por 9 é 1. E 0,45 por 9 vai dar 0,05. Aí o 32 passa multiplicando e o 0,05 dividindo, a gente descobre que essa massa-mão vai ficar 32 dividido por 0,05. Ou seja, essa massa-mão dá para nós 640 gramas, tanto a massa de ferro como a massa de chumbo, já que as quantidades são iguais aqui. Beleza, meninos? Um grande abraço a todos e até mais.